Fiat Pulse de novo aqui no canal do Veículos e Velocidade. Pois é, cada vez que a gente posta um vídeo com esse carro, o número de visualizações sempre é bem alto, sinal de que as pessoas querem saber sobre ele. A gente está aqui com a versão Audace. Não está limpa justamente porque esse aqui é um carro de uso, ou seja, ele já tem 6.000 quilômetros. Mas espera aí, a versão Audace não foi aquela que a gente já testou no início, o primeiro Pulse branco com teto preto? Sim, só que essa aqui é diferente daquela lá, e é isso que a gente vai explicar nesse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça, se inscreva aqui no Veículos e Velocidade, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e também com os nossos testes. Se gostar do vídeo, deixa o seu like para a gente ser mais pontuado lá no YouTube em relação ao nosso trabalho e saber que você também está aprovando os conteúdos que a gente tem feito. Vocês estão vendo que esse carro aqui, ele está sujo, ou seja, em condições de uso, e é justamente por isso que a gente está mostrando ele assim, porque esse carro aqui é de um dos meus grandes amigos, da mãe dele, que comprou depois de assistir os vídeos aqui do Veículos e Velocidade com os outros Fiat Pulse. Por que a gente está mostrando ele assim? Justamente para que você saiba como é um Fiat Pulse no seu dia a dia, no uso real. Eu falei que a gente está com a versão Audace, que é a quase topo de linha. A gente tem aqui esse friso que sai de um farol, passa por toda a frente do carro e vai até a outra ponta em tom cinza. Só na versão Impetus ele é cromado. Os faróis são de LED em todas as versões, aqui não é diferente, com a assinatura de lanterna nessa parte superior. Mas nem a versão Audace tem o farol de neblina, só a Impetus tem e fica nesse espaço aqui. Já o Audace tem esse aplique cinza aqui na parte inferior do para-choque, que é o que marca a versão, porque o Drive não tem esse aplique, só os dois mais completos é que tem essa identificação aqui no para-choque. Onde estão então as diferenças desse Audace aqui para aquele outro branco que a gente experimentou aqui no canal? Primeiro, esse aqui não está com o pacote que inclui as rodas aro 17, esse aqui as rodas são aro 16, mas nesse tom diamantado. Você pode ver que são as mesmas rodas do Drive, mas diamantadas. Particularmente, eu acho até que elas ficam mais bonitas do que aquelas outras 17 todas escuras. A gente também não tem aqui o teto pintado em preto, como a gente tinha naquele outro Audace. Junto com a roda e mais o banco lá dentro em revestimento de couro, tudo isso vem em um pacote opcional. Esse aqui, então, é o Fiat Pulse Audace, digamos assim, da vida real. Porque quando você vai comprar na concessionária e não coloca nenhum opcional, ele vem exatamente assim como esse que a gente está vendo aqui. Todos os Fiat Pulse têm esse aplique plástico na lateral, é um borrachão bem grande e ele também vem junto aqui, ó, quando a gente abre as portas. A gente pode pensar que ele é meramente estético, mas isso aqui protege para não bater, por exemplo, em uma guia de calçada. O mesmo acontece aqui na porta de trás e ele vem junto, inclusive, com esse corte superior aqui do arco da roda ali. Isso tudo ajuda a proteger o carro. Como a gente está falando do Audace sem o pacote de opcionais, é claro que a gente não tem aqui o aerofólio preto. Aqui o aerofólio é na cor do carro, nesse caso aqui em tom prata. Na parte de baixo, a gente tem aqui as sinaleiras que tem a luz de lanterna mais a luz de pisca em LED. O resto é em iluminação incandescente, por exemplo, como a luz de ré. Agora a gente está falando da versão Audace que tem esse aplique no para-choque em cinza junto com essas falsas saídas do escapamento. Elas são fechadas, é mais um item estético. As diferenças que a gente tem, então, entre esse Pulse Audace com relação àquele outro são realmente mais estéticas. Já falei então que nesta versão, nesta unidade, melhor dizendo, a gente não tem o banco de couro, mas todo o resto dos itens que a gente tem aqui são equipamentos de série. Estou falando aqui, ó, é da central multimídia da Fiat, que de série ela vem em 8 polegadas, mas essa aqui tá com o opcional da central multimídia de 10 polegadas. Esse é o item, inclusive, que a gente tem aqui nessa unidade, o opcional da central multimídia de 10 polegadas. Olhando um pouco mais para baixo, a gente tem aqui o ar-condicionado digital e automático. Ele é um ar-condicionado de simples zona e eu apertando no botão, ele fica aqui vermelho e azul para mexer na temperatura, e eu apertando de novo, ele fica branco
para a gente mexer na velocidade. Se a gente for um pouco mais para baixo, a gente tem aqui o carregador de celular por indução. Tudo isso, como eu falei, ele é de série. E a gente ainda tem aqui, ó, nessa posição, o botão de partida, porque a chave deste Fiat Pulse ela é presencial e isso também é um equipamento de série aqui nessa versão. A Audace, assim como a Impetus, já vem bem completas de fábrica. O painel de instrumentos desse carro ainda é o que mistura instrumentos analógicos e instrumentos digitais. Vamos olhar para ele aqui. No lado esquerdo ali do cluster, a gente tem então o quadro de instrumentos analógico com o velocímetro, né? A gente tem ali justamente o velocímetro com esses números digitais. No lado direito a gente tem o contagiros e no centro deste cluster a gente tem aqui exatamente as informações do computador de bordo, que como todo carro Fiat é muito completo. Eu mexendo aqui no volante para baixo, eu tenho informações do velocímetro, percurso A, percurso B e também tenho aqui um econômetro que me marca quantos quilômetros com litro o carro está fazendo de forma imediata. Passando mais para baixo, eu tenho aqui informações da pressão dos pneus, horas do motor, por sinal vocês vejam que ele está bem novinho, está com 172 horas apenas. A gente tem temperatura do óleo, tem a temperatura da transmissão, coisa que só a linha Fiat Jeep ainda nos oferece, tempo para a próxima revisão, tensão da bateria e ainda aqui a pressão do turbo. Esse gráfico ele nos mostra quanto do turbo a gente está utilizando e o quanto de potência a gente ainda tem sobrando nesse carro. E ainda tem um medidor de força G, que é bastante legal quando você está viajando com esse carro em curvas, ele vai te mostrando para onde que a força G está nos apontando. Aqui voltamos para o início. Aqui a gente tem as assistências ao motorista que eu vou falar depois. Também temos aqui a conexão lá com a central multimídia, mensagens para uma possível anomalia, configurações desta tela ou do veículo e aí voltamos aqui para o velocímetro. Mais interessante seria a gente deixar nessa posição aqui, que a gente tem o computador de bordo e vocês já estão vendo um pouco da média de consumo. O sistema multimídia é o Uconnect da Fiat. Como eu falei, de série ele vem com uma tela de 8 polegadas, mas esse Pulse está equipado com o opcional da tela maior. Na tela principal, a gente tem aqui a possibilidade de colocar algumas coisas. Eu posso dividir entre mapa e as informações das ligações, ou posso alternar, por exemplo, para música. No sistema de mídia a gente consegue ouvir, então, aqui, né, fazer conexão com celulares, pareamento, enfim. Posso controlar o ar-condicionado aqui pela tela. Tem o sistema de navegação embarcado, não depende da internet do telefone, não depende de conexão com o telefone celular. Esse sistema da Fiat, ele nos mostra até mesmo trânsito em tempo real, então ele não precisa de nenhuma conexão. Faço conexão aqui com o CarPlay, ou posso fazer configurações do veículo aqui. Tem uma coisa que eu sempre ressalto, que muita gente não gosta, daquele barulho que o carro faz quando a gente trava o carro. E aí, ó, eu venho aqui em buzinar ao trancar e ele vai tirar aquele bip-bip e deixar só o alerta visual. A chave da versão Audace ela é presencial, ou seja, não tem lâmina. Através dela eu posso trancar o carro ou destrancar o carro. Se eu ficar pressionando o botão de abrir, ele vai baixar os 4 vidros do carro, para que o carro possa ser então, né, refrigerado, para sair um pouco aquele calorão que tem dentro. No momento em que eu trancar o carro, basta eu apertar uma vez para que ele já levante os 4 vidros automáticos, eu não preciso apertar outra vez. Carros da Renault, por exemplo, exigem que você aperte outra vez no botão, mas assim é muito mais prático. E eu ainda posso, apertando 2 vezes aqui, ele vai dar a partida remota no carro, de forma automática, fora do carro. E aí o que eu posso fazer com isso? Lá dentro o ar-condicionado vai estar ligado e ele já começa a climatizar o carro antes mesmo de eu entrar. A gente vai começar o nosso passeio aqui com o Fiat Pulse, primeiro por uma rua de pedra. Como eu falei, esse carro aqui ele tem 6.000 quilômetros. Eu vou dar uma acelerada nele aqui, exatamente para a gente ver como é que ele estava. Bom, não dava para esperar diferente, né? Tá impecável, como se ele recém tivesse saído da fábrica. Em termos de alinhamento do motorista com os comandos e a posição de condução, esse Fiat Pulse, já falei outras vezes, ele é excelente, porque ó, meu nariz fica exatamente na reta do símbolo da Fiat, aqui onde eu estou com a mão. Então isso significa que o volante está exatamente alinhado, está perfeitamente alinhado com o meu nariz. Outra situação, acesso aos comandos, eu tenho controle das luzes aqui na alavanca do pisca-pisca, no lado esquerdo. Controle também dos limpadores aqui nesse outro lado, aqui no lado direito. Fora isso,
Os comandos do som estão aqui atrás e essa versão Audacia ainda tem as aletas aqui para a gente poder interagir com as marchas simuladas do câmbio. Na parte frontal aqui na direção, no lado esquerdo, eu vou controlar lá o computador de bordo e no lado direito eu vou conseguir então controlar as assistências do carro, o controle de cruzeiro e também tem aqui o botão Sport, que para quem não viu eu recomendo que assista o vídeo do primeiro Pulse, o Pulse branco Audace que a gente tem aqui no canal e que a gente experimentou ele numa serra com bastante curva e a gente usou esse botão aqui. Esse motor 1.0 turbo, a gente já comentou sobre ele nos outros vídeos, mas é interessante a gente poder reforçar aqui. Ele tem 3 cilindros, mas a engenharia dele é a mesma de quando a gente fala, por exemplo, do motor do novo Jeep Renegade, do motor do Jeep Commander, também do Jeep Compass. E agora do próprio Fiat Fastback, que está chegando e na sua versão top de linha também tem o motor 1.3. A diferença é que esse 1.0 ele tem um cilindro a menos. No entanto, o restante das soluções são iguais. O que a gente tem aqui? Primeiro, o sistema multi-air. O sistema multi-air da Fiat, ele regula o tempo de abertura das válvulas e o quanto, em termos de tamanho, essas válvulas abrem. E assim, ele pode ou deixar o carro mais econômico, diminuindo o tempo de abertura da válvula e também o tamanho da abertura, ou para entregar mais desempenho, ele pode aumentar esse tempo de abertura das válvulas. Então, o que a gente pode fazer agora aqui? Quando abrir o sinal, eu vou acelerar um pouco esse carro até o limite aqui de velocidade da via, justamente para que a gente possa experimentar um pouco desse comportamento mais urbano. Por quê? Para um acesso a uma rua, para que a gente possa, por exemplo, fazer uma ultrapassagem ou alguma manobra mais rápida, é importante sim que o motorista possa contar com um bom desempenho. Vamos dar uma distância aqui para a moto, acelerei, olha só, demora um pouquinho, tem um segundo estágio no acelerador, ó. E realmente a gente já pode perceber aqui o quanto ele acelera e já podemos perceber também uma outra situação. Esse carro ele está equipado com 2 assistentes à condução que são hoje importantíssimos. Primeiro, o sistema de frenagem, de alerta de frenagem. A partir da câmera que a gente tem aqui no para-brisa, o carro vai identificar, por exemplo, ó, se eu não parar e vai me emitir um alerta. Eu não vou fazer isso agora aqui no trânsito, mas vocês já puderam perceber esse barulho que ele emite antes. O que ele faz? Ele emite um alerta sonoro para o motorista para avisar da aproximação de um obstáculo ou um outro carro. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele já pré-condiciona os freios para que o mínimo toque no pedal já produza um efeito maior de frenagem. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção nos Fiat Pulse, cada vez que eu pego um para dirigir, é a leveza da direção. E o quanto essa direção elétrica é muito macia. Esse carro ele fica muito gostoso de dirigir com essa direção elétrica. O carro fica macio, fica bem bom. E nessa versão Audacia aqui a gente também tem o próprio volante forrado em couro. Um outro aspecto que a gente tem ainda aqui nessa versão é o próprio câmbio automático, porque essa caixa aqui ela é um câmbio CVT, que simula 7 marchas. O que é um câmbio CVT? Já falei isso em outros vídeos e a gente pode repetir agora. O câmbio CVT, eles são 2 polias que aumentam ou diminuem de tamanho conforme a necessidade, seja de mais torque, por exemplo, para uma primeira ou segunda marcha, seja de maior velocidade final para quinta, sexta, sétima marcha, por exemplo. Então o câmbio CVT ele muda de tamanho sozinho, não tem marchas físicas. O que a Fiat fez aqui? Programou 7 combinações pré-definidas, que então vão da primeira marcha até a 7ª marcha. Quando a gente acelera o Pulse na estrada, ele não vai com o giro até o fim e fica com o giro estaqueado lá no fim, com aquela sensação de aceleração infinita. Não, ele faz a simulação de marchas reduzindo um pouco o giro para que o motorista tenha uma sensação melhor ao dirigir. A gente não está com o piso bem pintado aqui, mas eu vou apertar no botão para que a gente possa fazer aqui a situação, não, o alerta de manutenção de faixa. Eu já ativei ele aqui, ele está, agora desativou, vamos ver aqui, pronto, agora ele ativou. Só que para que o alerta possa acontecer, as faixas elas precisam estar bem pintadas no chão. E enquanto aquela luzinha ali no painel não ficar verde, a gente não consegue ter o sistema operante. Por quê? Porque ele simplesmente não leu ainda as faixas que ele está me mostrando. Então aqui, ó, na tela de assistência ao motorista, a gente percebe ali ó, que está tudo branco, tá? Mas ele não está fazendo a leitura agora no momento das faixas. Por quê? Porque ele precisa ter um sistema bem pintado. Se é como aqui em Porto Alegre, por exemplo, em que as faixas não são tão bem pintadas na rua,
o sistema não pode ser utilizado na cidade, aí fica mais restrito para a estrada. Outros equipamentos que a gente tem aqui nessa versão Audace são o sensor de chuva e também o sensor crepuscular que liga os faróis automáticos. Então eu colocando o anel aqui de acionar o farol nessa posição aqui automática, no momento em que a gente entrar num túnel, por exemplo, ou passar por um local em que reduza a iluminação ambiente, que ele identifique isso, ele vai então acionar os faróis de maneira automática. Também a gente tem aqui o sensor de chuva. Um outro detalhe que esse Pulse aqui também tem, e que é acionado a partir dessa câmera que está aí no para-brisa, é exatamente o sistema de manutenção de faixa e também o alerta de frenagem. O que o Pulse não tem e o Nivus tem é o piloto automático adaptativo. Aqui a gente tem um piloto automático normal, em que a gente preseta a velocidade e daí vai mantendo, então, né, ele vai manter a velocidade, mas quando o carro da frente se aproximar, o Pulse não vai frear. No Nivus a gente tem essa opção. Em compensação, o Nivus não tem o sistema de manutenção de faixa e também o alerta e sistema de auxílio à frenagem. E uma outra situação que a gente pode perceber nesse Pulse aqui, que tem quase 7.000 km, 6.735 km exatamente, é que, por óbvio, que um carro com essa quilometragem ainda é um carro 0 km, né? Não é um carro que rodou tanto a ponto da gente conseguir notar alguma diferença. Olha só, a disposição do motor ela ainda continua muito boa, ele te joga para trás quando a gente vai fazer uma arrancada aqui no sinal de trânsito, mesmo no modo normal, isso que eu nem apertei no botão Sport. E uma outra situação que a gente percebe aqui ainda é o próprio conforto dos bancos, né? Porque o carro, ainda que esse aqui não tenha o banco de couro, ele também tem um bom apoio para as costas, um apoio aqui na lateral. É um carro que é bem adequado para fazer viagens mais longas, para que a gente possa rodar com ele por um bom tempo sem a gente cansar. E também para que a gente possa rodar com ele dentro da cidade, porque ele tem a regulagem de altura no banco. Eu que gosto de jogar o banco um pouco mais para cima para ter uma visão um pouco mais periférica, né? um pouco mais alta a posição de dirigir, me agrada bastante. E ele também, como eu já falei nos outros testes, também tem aquele capô em que a gente pode ver ali exatamente os vincos. E isso traz uma ideia, né, de que a gente está de fato num carro de porte um pouco mais elevado. A altura livre do solo também facilita muito para que esse carro aqui possa rodar dentro da cidade. Para a gente encaminhar esse vídeo, a gente tem uma informação muito precisa do consumo desse Fiat Pulse. Ele está fazendo 12,2 km por litro. Vocês estão vendo ali no percurso A. Agora, olha bem o detalhe, tá? Deixa eu só posicionar direito o volante aqui para que vocês possam ver melhor. Se vocês prestarem bastante atenção ali, olha só, vamos aqui no 01, vocês percebam que o carro tem 6.736 km, enquanto que a distância do odômetro parcial é 6.732 km. Ou seja, esses 12,2 km com litro que esse carro aqui tem, é a média de consumo desde quando ele foi comprado e tirado 0 km da concessionária, porque o odômetro parcial desse carro não foi zerado pelos donos. Então vocês podem ver que durante todo o tempo em que o proprietário tem o carro, a média de consumo dele é 12,2 km com litro. É uma média boa, porque esse carro ele anda 80% dentro da cidade, é uma cidade na região da Serra, aqui do Rio Grande do Sul, e o restante, os outros 20%, aí em estrada, seja para Porto Alegre, seja para o litoral norte do estado, mas sempre estradas também bastante sinuosas, estradas de serra, em que os donos inclusive usam o próprio modo esportivo para que o carro possa desenvolver melhor. Então, uma informação muito interessante que a gente tem aqui no Fiat Pulse, quando a gente pode ver aqui o computador de bordo e perceber exatamente que ele não foi mexido desde que o carro foi comprado 0 km. Para uma média cidade-estrada é muito boa, e inclusive é uma média melhor do que o consumo daquele outro Fiat Pulse que a gente testou aqui só num consumo urbano, e a gente teve uma média de 7,5 a 9,5 km com litro, quando a gente esteve lá na San Marino Fiat aqui em Porto Alegre. A gente pode perceber que o Fiat Pulse, depois dessa quilometragem um pouco maior, consegue boas médias de consumo. Por óbvio que a gente não falou tudo aqui do Fiat Pulse, faltaram mais coisas, mas esse foi apenas um review mais curto, já que a gente tem outros 3 testes com o Fiat Pulse, mais o teste de consumo. Então, se faltou alguma coisa, eu sugiro que você acesse o vídeo ou do Fiat Pulse Audace, aquele branco que a gente gravou lá no início, ou o Fiat Pulse Impetus, os dois com motor 1.0 turbo igual a esse aqui,
ou ainda tem o teste da versão Drive 1.3 com câmbio CVT. Tem muita informação sobre o comportamento do Fiat Pulse, inclusive o teste do câmbio CVT, que simula as 7 marchas e a gente rodou em condições diferentes para que você possa saber. A avaliação desse carro é que com 7.000 quilômetros é óbvio que ele continua igual a um carro 0 km. E na versão Audace, com o alerta de frenagem, com o sistema de manutenção de faixa, você tem 2 itens aí que podem ser decisivos para evitar, por exemplo, um acidente na estrada. E isso, em termos de segurança, não tem o que pague. Vamos para os preços, então? A gente está falando em outubro de 2023, quando o Fiat Pulse Audace com pintura metálica como esse prata aqui, está custando R$ 117.800. A versão Impetus, que é a top de linha, com a mesma pintura metálica, passa para R$ 129,3 mil. Então, quando eu falei lá no vídeo do Pulse Audace que o Audace não valia a pena porque o pulo para o Impetus ele era menor, ele era pouca diferença, a partir de agora a gente já consegue ter uma vantagem nessa versão porque o preço dos 2 carros mudou nesse meio tempo. E também a gente tem o preço da versão Drive Turbo a R$ 112,7 mil. Também tem diferença, mas aí o acréscimo das assistências e todo o recheio da chave presencial, do carregador por indução, aí compensa sim o investimento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreva aqui no canal do Veículos e Velocidade e acione o sininho. A gente fica por aqui, tchau e até a próxima.